de hoje, então, que eu quero deixar com vocês, são 5 táticas para melhorar o sono na menopausa. Então, gente, cerca de 70% das mulheres vão ter alteração do sono no climatério, que é a pré-menopausa, e na menopausa propriamente dita. Então, gente, isso representa 7, em cada 10 mulheres, 7 vão ter problemas de sono durante a pré-menopausa e a menopausa. E esse é um número muito alto, gente. 70% da população de mulheres tendo problemas na menopausa é uma coisa assim muito assustadora. Por isso nós precisamos de informação de qualidade, precisamos de informações corretas e precisas, fundamentada em pesquisas científicas, para nós contornarmos essa questão durante o climatério e a menopausa. O sono, como eu disse, ele é muito importante para a nossa vida, porque o sono é o gerente, é o gestor, que regula várias funções nossas, funções hormonais e funções metabólicas. É durante o sono que acontecem muitas atividades internas, como a faxina, que é feita em todos os órgãos internos do nosso organismo. É um momento de descanso do sistema, de todos os sistemas, do sistema digestivo, do sistema excretório, respiratório, pressão arterial, tudo se aquieta para que a gente tenha uma noite de restauração, que seja uma noite reparadora para nós. Então, esse assunto do sono, ele tem sido amplamente pesquisado em estudos recentes, porque ele está muito associado à falta de sono ou o sono de má qualidade, está muito associado à perda de memória e ao aparecimento de demências, inclusive o Alzheimer, tá? Fora isso, gente, questões de distúrbios do sono estão ligados a vários transtornos mentais. Tem muitos transtornos mentais que estão associados a distúrbio do sono, tipo ansiedade, pânico, depressão e outras psicoses, né? Alucinação. Tem muitos transtornos que estão ligados ao sono. Então a gente deve estar atento a isso, porque ter boas noites de sono é muito importante para a gente manter o equilíbrio físico e mental, tá? Então, para vocês verem como que o sono é tão importante, que privar uma pessoa de dormir é uma das táticas de guerra mais cruéis. É uma tortura. Vocês já devem ter visto isso em filmes, que os torturadores ficam impedindo o prisioneiro de dormir e tentando extrair informações desse prisioneiro, tentando extrair atitudes, assinaturas de documentos, porque a falta de sono deixa a pessoa desorientada, deixa a pessoa em profundo desespero e ela perde as forças, perde a capacidade de raciocínio lógico e isso abala a sua capacidade de tomar decisões sensatas, de fazer boas escolhas. Por isso é que, diante da privação de sono, o prisioneiro entrega o ouro, ele dá a informação que o algoz está pedindo, ele assina qualquer documento, ele assume qualquer culpa, porque a privação do sono é uma tática de guerra e é uma tortura muito cruel, muito perversa. Toda semana, gente, toda semana eu me deparo no consultório, né, nos atendimentos online, ou então no convívio social que eu tenho com mulheres assim da minha idade, eu tenho esse contato com pessoas que reclamam do sono, reclamam que a sua saúde geral está impactada porque não dormem bem. Olha só, eu tenho amigas, vocês sabem que eu pedalo, né? E para pedalar, geralmente a gente acorda muito cedo. A gente tem que estar, às vezes, lá no ponto de encontro para pedalar, a gente já tem que estar lá 7 horas da manhã. Então, isso requer que a gente acorde muito cedo, para estar lá no ponto de encontro às 7 horas da manhã. E eu tenho amigas que não conseguem pedalar porque não conseguem levantar cedo. Ou acordam cedo e acordam assim, muito mal-humoradas porque não tiveram uma boa noite de sono e, consequentemente, não vão ter um bom desempenho no pedal, não vão ter energia, não vão ter vigor e força para poder fazer a atividade, porque pedalar é uma atividade que requer muita força física, muito exercício, muita cardiorrespiratório, exige do cardiorrespiratório. Então, toda semana eu me deparo com gente reclamando de problema de insônia. Então, nós temos aqui, a grosso modo, eu separei aqui 3 tipos de perturbação do sono. Eu sei que isso que eu vou falar aqui não esgota todas as possibilidades de sono perturbado, mas eu vou falar aqui as 3 perturbações do sono que são mais comuns. A primeira perturbação, que a gente chama de insônia, é aquela dificuldade de dormir, é aquela dificuldade de pegar no sono. Eu, às vezes, tenho situações de insônia, de demorar, às vezes, 2 horas, 3 horas para dormir. De vez em quando isso me acontece. Tinha uma época que isso me acontecia com mais frequência,
mas eu fui mudando meus hábitos, meu estilo de vida, fui fazendo melhorias na minha rotina e isso foi melhorando. Mas de vez em quando ainda acontece. A segundo tipo de perturbação do sono é o ciclo do sono interrompido. Ou seja, aquela pessoa que acorda várias vezes durante a noite. Acorda, olha as horas, tem gente que levanta, vai no banheiro, toma água e volta para dormir. Então tem gente que acorda várias vezes durante a noite e isso não permite um descanso reparador, um descanso integral. A pessoa fica com o sono muito picado, muito entrecortado. E o terceiro tipo de perturbação do sono são aquelas pessoas que dormem até uma certa hora da madrugada, depois acordam, tipo assim, acorda 3 horas da manhã ou acorda 4 horas da manhã e a partir daí não conseguem dormir mais, não conseguem mais pegar no sono, ficam, né, de olho aberto, esperando até o dia clarear para poder levantar. Então são essas 3 perturbações do sono as mais comuns. Então foi por entender a importância do sono na vida da mulher, na vida, no equilíbrio da saúde física e mental da mulher na pré-menopausa e na menopausa, que eu me animei a fazer essa live para vocês e dar a vocês assim uma visão geral das principais perturbações do sono, das principais causas e das 5 estratégias simples e eficientes que podem te ajudar a melhorar o sono na menopausa. O problema de acordar de madrugada e também não conseguir dormir mais, é a mesma coisa, não produz um sono reparador. A pessoa às vezes não entra em sono profundo, fica só naquele soninho superficial que parece um cochilo, e isso não promove um detox da mente. A pessoa acorda cansada, acorda de manhã cansada, como se não tivesse dormido, né? Então, gente, essas estratégias que eu vou trazer para vocês para melhorar o sono, elas são simples, mas se elas forem feitas com seriedade, com consistência e com continuidade, elas ajudarão a tornar a sua noite de sono em experiências bem tranquilas e bem renovadoras. Os médicos definem a insônia como um distúrbio psíquico e fisiológico. Então, é psíquico no sentido que ele afeta a mente e fisiológico porque ele afeta o funcionamento do organismo. E a insônia, esse desequilíbrio, esse distúrbio psíquico e fisiológico, ele tem origem em algum problema, algum desequilíbrio hormonal ou orgânico. Na maioria dos casos, os problemas de insônia estão relacionados a questões emocionais, como ansiedade, fobias, momentos de separação e perda, preocupações materiais, financeiras, por exemplo, desemprego, falta de dinheiro, orçamento apertado. Então são essas coisas que perturbam o nosso sono, como eu estou dizendo, né? Preocupação, ansiedade, fobia, problemas de doença na família, separações de casal, perdas que a pessoa tem, algum ente querido que morre, ou perdas financeiras, perda de emprego, perda de status, perda de relacionamentos, final de relacionamentos, etc. Agora, a gente precisa saber que, estatisticamente, esse problema de insônia predomina no sexo feminino. Sabiam que é o sexo feminino que tem mais insônia do que o masculino? Tem muitos homens que têm problemas com perturbação do sono também. Mas nas mulheres é muito, estatisticamente, já comprovado que as mulheres são mais afetadas por distúrbios do sono do que os homens, tá? Aí vamos chegar na questão da menopausa. Na pré-menopausa, no climatério, já começa a surgirem aqueles primeiros sintomas que justamente aparecem de madrugada. São aqueles calorões que sobem assim de repente, do nada. Você está em repouso, você está deitada, você está relaxada, mas sobe aquele calorão assim, de repente, suor em abundância. Muitas vezes a gente precisa de acordar de madrugada e trocar de roupa, porque às vezes a roupa está molhada de suor, né? Um suor assim que escorre, que pinga. Calafrios noturnos são alguns dos primeiros sintomas que começam a aparecer para atrapalhar a boa noite de sono das mulheres. Então, qual a consequência disso aí, gente? Qual a consequência desses primeiros sintomas da menopausa e dessa perturbação do sono? A perturbação do sono vai causar o seguinte, a consequência vai ser, nós vamos ter mulheres atravessando essa fase totalmente exaustas, sem energia, com mais fome, aparecendo mais fome para a mulher, e com isso tendo ganho de peso, mais irritação e muitas vezes sentindo-se sem esperança, achando que não tem solução para esse problema. E esse quadro que eu estou montando aqui para vocês, já predispõe a mulher a entrar numa depressão. Ela já está ali prontinha para cair numa depressão.
porque não dorme bem, acorda exausta, né? Aumenta a fome, aumenta o peso, mais irritada, mais ansiosa. Então, esse quadro já é um terreno propício para ela entrar numa depressão, né? Que é muito comum na fase da menopausa também. Então, vamos entender por que, que o sono piora na pré-menopausa e na menopausa. Ó, quando eu estou falando a palavra menopausa, eu estou falando em todo o período, tá? Estou falando pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, tá bom? Para mim simplificar aqui. Então, o sono piora na menopausa por causa de 4 quedas. O sono piora na menopausa por causa de 4 quedas. A primeira queda é a queda do estrogênio, que é um dos hormônios que altera o controle da nossa temperatura corporal, por isso prejudica o sono. É o hormônio que a falta dele está ligada aos calorões, aos suores, aos fogachos, a esse mal-estar que a menopausa traz. Então, essa primeira queda do estrogênio. A segunda queda que altera o sono é a queda da progesterona. A progesterona, a falta da progesterona deixa o sono da pessoa, da mulher, mais leve e cheio de interrupções. Com aquelas interrupções que eu falei para vocês. Acorda toda hora, dorme de novo, acorda, olha pro relógio, dorme de novo, acorda, e fica esse vai e vem e a noite de sono fica toda picada. Então, isso é por causa da baixa da progesterona. Terceira queda, é a queda da melatonina. A melatonina é um hormônio muito importante para todos os seres humanos que regulam o nosso sono. E a melatonina, ela é produzida no escuro. No claro, ela não, o cérebro já manda o comando aqui para a glândula não produzir melatonina, que é para a gente não ficar dormindo aí de dia, né? Então, ela é produzida à noite. Mas com a questão da menopausa, ela diminui a produção. Igual tem muita coisa que a gente diminui a produção, tipo a gente diminui o colágeno, a gente diminui a melatonina, a gente diminui a fixação da vitamina D. Tem muita coisa que diminui com a menopausa, né, gente? Então tem situações que a gente tem que suplementar. Com a ajuda de um profissional, a gente consegue suplementar essas coisas que estão em queda, essas substâncias que estão em queda durante a menopausa. Então, a falta da melatonina, a pouca melatonina, também faz a pessoa ter um sono superficial, ela não entra em sono profundo, e a gente precisa do sono profundo para poder ter uma noite boa e reparadora, e a falta da melatonina não deixa a pessoa entrar em sono profundo, ela fica só naquele soninho superficial, parece um cochilo, e aquilo não promove descanso, não produz descanso, tá? E a quarta queda é a queda da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que o nosso organismo produz, que vai nos dar aquela sensação de prazer, de relaxamento, de alegria, de bem-estar. E é também um hormônio muito importante na regulação do sono. A falta de serotonina traz dificuldade para a pessoa de pegar no sono. É aquele primeiro distúrbio de sono que eu falei, que é a dificuldade de pegar no sono logo que deita. E a falta de serotonina também vai contribuir para o aumento da fome, a vontade de comer e, consequentemente, o aumento de peso, né? O ganho de peso. Então, gente, entenderam? As perturbações do sono na menopausa aparecem por causa das 4 quedas. Revisando: queda do estrogênio, queda da progesterona, queda da melatonina e a queda da serotonina, tá? Então, se você tem perturbação do sono, uma ou mais dessas quedas estão aí atuando no seu organismo. No caso da menopausa, são as 4 quedas que atuam na vida da mulher por causa da menopausa e das transformações que a menopausa traz. Agora eu vou falar as 5 estratégias para melhorar o sono na menopausa. Quem está com o caderninho aí também faz favor de anotar, porque é importante para depois você colocar em prática. Então, a primeira estratégia para melhorar o sono na menopausa é a terapia de reposição hormonal. Atentando que nessa reposição hormonal tenha progesterona, porque a progesterona vai ter um efeito miorrelaxante, relaxante muscular, e torna o sono mais profundo. E sem esquecer também, nessa reposição hormonal, do estradiol. O estradiol é um tipo de estrogênio essencial no funcionamento da mulher, porque ele é indicado para tratar os sintomas da queda dos estrogênios. Ele é indicado para melhorar aqueles fogachos, aqueles calorões, o suor noturno, a secura vaginal, e também ele é muito importante para prevenir a perda óssea que a mulher tem após a menopausa. Eu já falei isso aqui em outras lives, que é muito comum depois da menopausa a mulher ter uma perda óssea acentuada, muitas delas chegando até a osteoporose, tá? Então o estradiol tem participação nisso aí.
Mas eu quero enfatizar que a terapia de reposição hormonal não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo. Não são todas as mulheres que podem fazer a terapia de reposição hormonal. Tem riscos. Então, é só um profissional que pode avaliar a sua situação. Não vai sair comprando reposição hormonal aí de qualquer maneira e tomando hormônio sem uma orientação médica, porque isso é perigoso. Tive que usar remédio para dormir por muito tempo, pós-depressão. Me trouxe consequências terríveis de memória, mas me libertei. Gente, esses remédios, principalmente os de tarja preta, eles são para tomar por períodos pequenos, um período transitório, um momento que você está passando por uma dificuldade, por uma adaptação, por uma transição, mas não é para ficar tomando anos e anos seguidos, não, porque esses medicamentos, eles afetam a memória da pessoa e também contribuem para o aparecimento das demências. Então, se você está tomando remédio de tarja preta, presta atenção, você tem que conversar com seu médico, dizer que você quer parar de tomar esse remédio e ele fazer um programa de desmame, que a gente chama, é desmame, o nome disso, né? De tirar o remédio da tarja preta da vida da pessoa. Não pode ser, você não pode parar por conta própria, tá? Presta atenção. Você não pode parar o remédio de tarja preta da noite para o dia, porque tem efeitos devastadores. Depois você fica pior do que você estava quando começou a tomar o remédio de tarja preta. Então tem que ser tomado com planejamento, com orientação médica, ok? Então fica aí o meu alerta a respeito da terapia de reposição hormonal. Não é para todo mundo, é só o médico que pode avaliar se você deve ou não fazer a terapia de reposição hormonal. Segunda estratégia para melhorar o sono na menopausa é você fazer a higiene do sono. Gente, fazer a higiene do sono melhorou a minha qualidade de sono. Um espetáculo, melhorou demais, com pequenas mudanças de hábitos, pequenas mudanças nos meus horários e nos meus costumes, eu pude ter noites de sono mais tranquilas, mais bem dormidas. Por exemplo, fazer a última refeição da noite até às 20 horas. Preferindo pratos leves e de fácil digestão. Olha só, como eu venho aqui fazer a live já 19h57, eu tenho que me programar para me fazer minha última refeição antes. Eu já fiz a minha última refeição do dia, antes da live aqui. 7h20, 7h30 eu já estou fazendo minha última refeição. É a minha programação. Porque se eu deixar para depois da live, já vai ser muito tarde. Então, essa digestão vai ser mais demorada, a hora que eu for dormir, o estômago está trabalhando ainda. Isso não é bom para você ter uma boa noite de sono. Na hora de dormir, o estômago tem que estar também descansando, não pode estar trabalhando. Segunda sugestão para a higiene do sono. Evitar atividade física após as 18 horas, porque isso desregula o nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico funciona assim, a hora que escurece, o corpo já começa a desacelerar, já entendendo que está chegando a hora do descanso. Agora, se dá 18 horas, o dia já está escuro, e você começa a fazer atividade física, começa a se movimentar, você está dando uma mensagem confusa para o seu corpo. Ele fica confuso. Afinal, agora é para relaxar, para descansar ou para agitar, né? Então, prefira fazer atividade física durante o dia e, se possível, não faça após as 18 horas, para não deixar o seu relógio biológico confuso. Outro tópico aqui da higiene do sono. Depois que escureceu, depois que já está de noite, você procure deixar o ambiente da casa numa penumbra, numa luz assim mais indireta. Eu amo abajur, quebra-luz. Então, quando fica de noite, hoje eu tô com a luz acesa aqui nesse ambiente, porque eu tô aqui fazendo uma live. Mas na hora que eu não tô mais aqui, eu apago e deixo só luzes indiretas na casa para já criar aquele ambiente de penumbra. Isso ajuda o nosso cérebro a já ir produzindo melatonina. E na hora de dormir mesmo, você procure deixar o quarto totalmente no escuro. Coloque blackout na cortina, na janela, para ficar escuro mesmo até de manhã, até 6 horas, até 6h30, que é o horário que o dia está amanhecendo mesmo, né? Para não entrar a claridade da rua, dos postes de luz da rua no seu quarto, para não entrar a claridade da luz do vizinho, porque às vezes o vizinho dorme com a varanda dele acesa, aí a claridade dele entra dentro da janela do seu quarto. Então procure ausência total de luz no seu quarto na hora de dormir. Antes de dormir, procure uma luz indireta, uma penumbra, mas na hora de dormir é dormir no escuro mesmo, tá? Isso é importante porque isso é um aviso para o seu cérebro, para ele produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono. Outro tópico, 30 minutos antes de deitar, ou até mais, se for possível, 1 hora, 30 minutos eu acho que é o mínimo. Afaste-se de todas as telas e de todos os eletrônicos.
Afaste-se do celular, do tablet, do computador, da televisão, porque essas luzes dos eletrônicos, essas telas, gente, televisão, tablet, celular, etc., computador, eles ativam o nosso cérebro e não contribui para a produção da melatonina, porque é uma luz que está sendo jogada nos nossos olhos ali através da tela, e essa luz jogada ali nos nossos olhos através da tela bloqueia a produção de melatonina, tá? Outro tópico aqui da higiene do sono, meditação, praticar meditação antes de dormir ou uma música relaxante para acalmar seus pensamentos. Nada de notícias de tragédia, assim, na hora de dormir, nada de filme de terror, de suspense, de assombração, sei lá o que, antes de dormir, gente. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa amena, música relaxante, um livrinho leve, um filminho Água com Açúcar, caso você vá assistir um pouco antes de dormir, né? Para você desacelerar. E essas coisas que eu estou falando, o filme de terror, de suspense, as tragédias, vão acelerar mais o seu cérebro e a sua mente. Então procura desacelerar, tá bom? Outro tópico da higiene do sono, manter todos os dias o mesmo horário de dormir e de acordar, na medida do possível. Então, se você tem um horário, estipule um horário para dormir, para ir para a cama, no caso. Mesmo que você não tenha sono, vá para a cama sempre no mesmo horário e depois no dia seguinte sempre levante no mesmo horário. Porque se cada hora você dorme num horário, cada dia você acorda num horário, você está atrapalhando toda a sua rotina e você também está confundindo o seu relógio biológico. Nas poucas vezes que eu ainda tenho insônia, que eu demoro a pegar no sono, eu deito no mesmo horário que eu estou acostumada a deitar. E ali, se o sono não vem, eu fico quieta na cama, viro para um lado, viro para o outro, olho para o relógio, mas eu não levanto, não vou ler, não acendo luz, não vou fazer outra coisa até o sono chegar. É assim que eu faço. Porque assim você vai disciplinando o corpo e vai mandando a mensagem para o seu organismo de que está na hora de produzir a melatonina para dormir, tá? Outro tópico da higiene do sono é, se possível, deixe o celular fora do quarto. Ah, gente, eu amo quem pode dormir com o celular longe. Você pode, desliga o celular, desliga a internet, bota o celular no outro cômodo, bota o celular lá longe, na sala. Não precisa do celular estar apitando notificação na sua cabeça ali do lado o tempo todo. Outra coisa que eu já falei aqui em outras lives, mas eu volto a reforçar na higiene do sono, é deixar uma abertura para a entrada de ar no quarto. Não durma com o quarto todo trancado, janelas todas fechadas, porta fechada, porque você vai ficar respirando ali. Você vai inspirar oxigênio e vai expirar gás carbônico. Aí, ao longo das horas, como você está expirando gás carbônico, o quarto vai ficar cheio de gás carbônico e vai diminuindo o oxigênio disponível ali. Então, você vai chegar uma hora que você vai ficar respirando gás carbônico, inspirando. Então, se você inspira gás carbônico, isso vai te dar aquela sensação de cansaço quando acorda, isso vai te dar olheiras, isso vai te trazer um monte de consequências para a memória, para o raciocínio, vai deixar a sua mente mais lenta. Então, mesmo que esteja muito frio, deixe pelo menos uma gretinha da janela ou a porta aberta para poder entrar ar novo no quarto, para renovar o ar novo no quarto, tá? Renovar o ar no quarto é fundamental para você ter uma boa noite de sono. E o último tópico da higiene do sono é criar o seu ritual para ir dormir. Cada um estipula, tem o seu ritual antes de ir dormir. Quem sabe tomar um banho morninho, quem sabe tomar uma xícara de chá, quem sabe fazer uma leitura leve, quem sabe fazer suas orações antes de dormir, porque isso acalma, né? Isso relaxa. E eu criei meus rituais antes de dormir. Por exemplo, eu toda noite antes de dormir, um pouco antes, uma hora antes de dormir, mais ou menos, eu tomo um banho morno. Mesmo que eu já tenha tomado banho durante o dia, eu tomo um banho morno antes de dormir, porque aquilo para mim é uma marcação, né? É um momento que eu estou informando ao meu corpo que é hora de relaxar, de pôr uma roupinha, um pijaminha, uma roupinha folgada, fresquinha, cheirosa e se entregar ao descanso. Mas não precisa ser banho. Você pode estar tomando uma xícara de chá, fazendo um escalda-pesque. Hoje em dia, quase ninguém mais faz escalda-pesque. É uma ótima providência para relaxar, para você desacelerar e informar o seu corpo que é hora de dormir. A questão do banho, gente, antes de dormir, tem que ser banho morno, tá? Não vá tomar banho frio. O banho frio excita, estimula. Agora, um banho morno relaxa e desacelera, tá? Se for para tomar banho frio, escolhe outro horário. Toma banho frio de dia, tá? À noite, antes de dormir, não funciona. Então, esses são os tópicos da higiene do sono. Se você fizer umas mudanças na sua rotina de sono, você tem possibilidade de ter uma noite de sono melhor. Agora, a terceira estratégia, já falei duas estratégias aqui para melhorar o sono. A primeira é a terapia da reposição hormonal, a segunda é esses tópicos da higiene do sono, agora o terceiro tópico é praticar exercícios de respiração.
Vou ensinar um exercício aqui, você pode anotar aí se você quiser, para você fazer depois, que é um exercício que ajuda muito a você desacelerar o cérebro e se preparar para dormir. Você deita de costas na cama, né? Deitada com as costas na cama, barriga para cima, e respira. Primeiro, inspira, contando mentalmente de 1 a 4. Você puxa o ar lentamente e vai contando. 1, 2, 3, 4. Daí você prende o ar e conta mentalmente mais 4, com o ar preso no pulmão. Você conta mentalmente. 1, 2, 3, 4. Aí depois você solta o ar pela boca, contando até 4, vai soltando e mentalmente você vai contando até 4. E se você aguentar, contar até 8. Tá? 4 é o mínimo, mas se você treinar, você consegue ir soltando o ar de maneira controlada para você contar até 8. Daí você faz uma pausa, conta até 4, antes de inspirar novamente. E aí você vai repetir esse ciclo de inspirar, contando até 4, prender o ar, contando até 4, e soltar o ar, contando de 4 a 8. Você vai repetir isso 3 vezes. Você vai ver como que isso vai te relaxar, como que isso vai mudar a sua concentração, o seu foco. Você vai ficar concentrada, focada na sua respiração, nas reações do seu corpo, no seu pulmão, e vai sentir que você está se preparando para o sono, vai se distanciar das preocupações, dos pensamentos acelerados, etc. Quarta estratégia, quarta tática para melhorar o sono da menopausa. Ingerir alimentos ricos em triptofano. Essa substância, o triptofano, é uma substância muito importante para também nos dar bem-estar, prazer e relaxamento. E quais são os alimentos que têm triptofano? Anota aí. Maçã, banana, chocolate 70 mais, o chocolate que tem alta concentração de cacau. Chocolate ao leite, chocolate 40%, 50%, não presta não, viu, gente? Tem muito açúcar e pouco cacau. Para ter o triptofano, tem que ser o chocolate 70% ou mais. 70% de cacau ou mais. Esse é que tem o triptofano. Mais alimentos que tem triptofano: amêndoas, pistache, quinoa, mel e ovos, tá? Mel também é um excelente preparador para o sono. Um leitinho morno com mel antes de dormir, quando está muito frio também, eu acho ótimo. Às vezes, em vez de eu tomar o chá, eu tomo um leite, muito raramente, porque eu não sou uma usuária de leite, assim, habitualmente não. Eu consumo os derivados do leite, mas o leite em si mesmo não me agrada não tomo muito não. Mas de vez em quando está assim muito frio, eu esquento eu pego um leite morninho, ponho ali uma colher de mel, misturo, é uma beleza para relaxar e induzir ao sono. E a quinta e última estratégia, são os suplementos. É você fornecer ao seu organismo aquelas substâncias, vitaminas, sais minerais que estão faltando por algum motivo, por causa da menopausa, por causa da idade. Muita coisa não está relacionada exclusivamente à menopausa, mas está relacionada à idade também, né? O que é que você pode suplementar? O triptofano pode ser feito ingerido através de suplementação. A vitamina D, gente, é muito importante para a mulher por causa da fixação do cálcio nos ossos. Tem que ter a presença da vitamina D. O magnésio também é muito importante nessa composição aí de fixação do cálcio nos ossos. O magnésio ajuda a melhorar o sono. O magnésio ajuda nos exercícios físicos, ajuda na memória. O magnésio, assim, é uma coisa excelente para suplementar. O zinco, que ajuda muito também no estresse, a combater o estresse. E a camomila. Você pode usar o chá de camomila ou usar as gotas, o extrato de camomila. Mas atenção, a camomila não é indicada para quem faz quimioterapia, tá? Tem essa restrição. Parece que a camomila não é compatível com a química da quimioterapia. Então a camomila é só para quem não tem problema, não está fazendo quimioterapia. Agora, a questão da suplementação tem que ser feita por um médico ou por um nutricionista. Não queira fazer suplementação por conta própria, porque você pode estar gastando dinheiro à toa, pode estar comprando suplementos que às vezes você não está precisando, gastando dinheiro à toa e não fazendo o efeito que você deseja, tá? Então, essas são as 5 estratégias, 5 táticas que eu trouxe para vocês para melhorar o sono na menopausa. Revisando aí, a terapia da reposição hormonal, que deve ser prescrita por um médico ou não, tem que fazer uma avaliação. Aqueles tópicos da higiene do sono, que eu falei para vocês. Os exercícios respiratórios, toda noite antes de dormir, ajudam bastante a desacelerar e preparar o corpo para o relaxamento. A ingestão de alimentos ricos em triptofano, que eu falei para vocês, e a suplementação daquelas substâncias que nos faltam. Gente, aceita que dói menos, tá? Eu tinha muita resistência em
aceitar tomar suplementação, porque eu tinha a sensação de que eu estava tomando remédio. Mas suplemento, gente, não é remédio. Suplemento é suplemento, é um acréscimo de uma substância que você está dando ao seu corpo porque o seu corpo não produz mais. Por exemplo, colágeno. Eu estou tomando colágeno. Eu tomo colágeno, porque eu sei que o meu corpo, na minha idade e depois da menopausa, já não produz o colágeno que eu preciso. Então, eu uso a suplementação do colágeno, receitada pelo médico. No meu caso, foi o médico ortopedista que indicou, porque eu tomo o colágeno indicado para articulações, ossos e cartilagens, essas coisas assim. Existe um outro tipo de colágeno, que é direcionado para pele, cabelos e unhas. Não é esse o caso. Eu tomo o colágeno para as articulações e ossos e cartilagens. Então eu tinha essa falsa impressão de que tomar suplemento significava que eu estava tomando remédio. Depois que eu entendi, que o médico me explicou que suplemento não é remédio, suplemento é como se fosse um alimento. Suplemento, quando eu tomo magnésio, por exemplo, eu estou complementando a minha alimentação, porque o Brasil não tem muito magnésio no solo. Nos países que tem vulcão, o solo é muito mais rico em magnésio. No Brasil, nós não temos vulcão aqui, graças a Deus, mas também temos a consequência de não ter um solo com muito magnésio. Portanto, as nossas substâncias aqui que poderiam, as frutas e legumes e alimentos que poderiam ter muito magnésio, não tem pouco. Como é o abacate, por exemplo. O abacate seria um ótimo alimento para ter magnésio para a gente ingerir. Mas só que eu como abacate, mas para eu obter a quantidade de magnésio que eu preciso na minha idade, eu teria que comer uma caixa de abacate de uma vez. Como isso não é possível, eu tomo uma suplementaçãozinha de magnésio todos os dias, também receitada pelo médico. Então, gente, não tenha nenhum preconceito quanto ao suplemento, porque depois de uma certa idade, o nosso organismo não produz determinadas substâncias em quantidade suficiente para o nosso bem-estar e outras substâncias ele não retém. Então, o suplemento vai ajudar a você ter essas substâncias no seu corpo e funcionar de forma equilibrada e vai também ajudar o seu organismo a reter aquelas substâncias que precisam reter para a química do seu organismo funcionar bem, tá? Então, eu quero deixar também um alerta com vocês que se você tem problema para dormir por causa da menopausa, você tem que conversar com o seu médico. Você tem que conversar com o seu médico, com a ginecologista, porque a menopausa quem vai tratar disso é a ginecologista. Então você vai falar dessa questão da dificuldade de sono e outros sintomas que você está tendo da menopausa, e ela é que vai avaliar e discutir com você as opções que você tem. Ou a terapia de reposição hormonal, ou outros tratamentos alternativos não hormonais e outras estratégias para você melhorar o seu sono, tá? Então, você fique sabendo que quando o assunto é sono, o cuidado no ajuste dos nossos hábitos de vida, no nosso estilo de vida, na nossa rotina da noite antes de dormir, você estabelecer essa rotina toda noite e você ter os seus horários bem regulados e bem controlados, faz toda a diferença. Às vezes você não vai precisar de muitas transformações na sua vida. Às vezes pequenas transformações que você fizer no seu dia a dia, na sua noite, na luz que você deixa no seu quarto, na gretinha que você deixa na janela para entrar ar. Pequenas transformações já vão trazer bastante resultado e mudança